Oi, Maternidade no Ar chegando, e hoje eu tenho um tema que eu tenho certeza que você aí junto comigo vai se emocionar. A convidada tem uma história muito bonita. Sabe aquelas pessoas que insistem em ter fé na vida, não importa o que aconteça? Se tiver 0,0001% de chance de dar certo, ela corre atrás, acredita e faz quem estiver junto acreditar também. Pois é, eu conheci essa pessoa que está aqui do meu lado, essa minha convidada dessa semana, num dos encontros que nós promovemos, eu e a psicóloga Socorro Pizzi, que já veio aqui no Maternidade no Ar. Nós fizemos um café da manhã para mães atípicas no movimento Maio Furta Cor. E assim que ela chegou, com aquele jeito mansinho, delicado, eu já percebi que ela tinha uma energia bem positiva. Mas quando ela começou a falar um pouquinho da história dela, aí eu tive certeza que essa mulher é iluminada. Falo isso assim porque Iris de Vita, essa pessoa que eu tô falando, chega, respirei pra falar o nome dela. Ela é natural de São Paulo. Mora em Aracaju desde 2016, é professora de inglês e estudante de fonoaudiologia, é mãe do Bento, né? Seu filho único, que tem 5 anos, uma criança muito carismática que possui uma condição genética rara. Tão rara que acomete uma pessoa em 1 milhão e nem nome tem. Ela é chamada de 1Q43Q44. Tá? E essa condição lhe confere múltiplas deficiências que exigem suporte em todas as áreas. Mas a Iris, ela é daquelas pessoas que acreditam em milagre, que milagres acontecem todos os dias, a todo momento. E é por isso que ela está aqui hoje para contar um pouquinho dessa história, dessa inspiração que ela tem dentro dela, dessa fé na vida, dessa vontade que ela tem de contar para o mundo os presentes que ela recebeu quando o Bento chegou na vida dela. Iris, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui. Realmente eu fiquei assim muito sua fã, muito tocada com sua história e com sua energia, sabe? Com essa alegria que você tem dentro de você, que em nenhum momento você lamenta das dificuldades, dos desafios, porque a gente sabe que eles existem, né, Iris? A gente olha sempre para o lado bom, mas a gente sabe que os desafios estão ali. A gente não está aqui para romantizar o que é difícil, porque existem as dificuldades, não é isso? É verdade. Muito, muito obrigada pelo convite, pelas palavras que eu já comecei me emocionando também. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada também. Gratidão de verdade. Eu queria que você começasse falando um pouquinho do Bento, esse seu presente, né? Esse serzinho que chegou na sua vida para dar sentido a tudo. E eu queria que você me contasse um pouquinho dessa condição rara dele, né? E tão desafiadora, como foi descobrir, como foi vivenciar tudo isso até aqui. Então, o Bento, eu sempre quis muito ser mãe, então tive uma gravidez bem tranquila, sem nenhuma intercorrência. Quando foi umas 37 semanas e meia, ele nasceu, né? Eu fui para uma cesárea de urgência. Até então tava tudo muito tranquilo e de repente começou uma correria, né? Até então ele nasceu. Eu percebi que os médicos estavam um pouco mais ansiosos do que eu esperava, né? Não entendi muito bem. Mas ele nasceu bem, nasceu com a Apgar 910, tudo bem. Aí ele veio para mim. Mas eu vi que eles estavam examinando e eu tentei pedir para ele vir para mamar, né? E ele não sugava. E pela idade gestacional já poderia estar sugando, né? Mas até aquilo era muito novo, você tá ali pós-parto, você não tá assimilando muito bem tudo que tá acontecendo. Primeiro, então, mais ainda, né? Marinheiro de primeira viagem. E ele precisou ficar na UTI, na verdade eu fui pro quarto, ele não veio. E aí eles disseram, ele vai ficar em observação, vamos ver o que vai acontecer. A princípio, por essa falta de não sugar, né? Ele não tinha força pra sugar, então como que ele iria se alimentar, né? Sim. Então precisou usar uma sonda, né, nasogástrica, e ficou lá na UTI em observação, porque aí começou, porque verificaram algumas características que chamam de sindrômicas, né? Que é quando você tem 1, 2 ou 3 alterações, quando juntam, começa a se desconfiar de uma alteração genética. Mas ninguém sabia o que era, então teria que fazer alguns exames, alguma observação para verificar isso. Ele ficou por quase um mês, 27 dias na UTI.
sendo alimentado, né, pela sondinha, e de vez em quando a gente fazia treino e ele conseguia mamar 1 ml, 2 ml. Então ali minha vida começou eu a entender que a minha vida era realmente um dia de cada vez, porque eu dizia que nosso amor estava sendo construído de ml em ml. Então a gente foi, né, conhecendo, ele foi fazendo muito exame dava normal, mas ficava claro ali que ia precisar de mais investigação posteriormente, né? Os primeiros exames genéticos dele, que é o primeiro eucariótipo, né, que vê os cromossomos, tava tudo ok, mas precisaria de adicionais, onde iria ver os cromossomos em mais detalhe. Isso foi depois da alta, demorou ainda alguns meses, né? Ele fez esse exame, que é o CGH-Array, que ele dá um zoom no cromossomo. É como se fosse assim, a gente tem 46 livros, né, os cromossomos, e quando você abre o primeiro livro, o dele tá faltando algumas linhas no final do livro, no livro 1, né, no cromossomo 1. Então é uma quebrinha de cromossomo, é na quebrinha Q, por isso que chama 1Q43, Q44, é lá na pontinha do cromossomo 1, não tinha ideia do que isso significava quando o geneticista me disse: você já ganhou na loteria? Não, ganhou agora na loteria da genética, porque o seu filho é o único do mundo. Nossa. É o único do mundo inteiro. Então você não. Aquilo ali é uma coisa que você nem consegue entender direito na hora, né? Sim. Ele disse: é o único do mundo. Eu falei: meu Deus, então vamos ver o que a gente pode fazer. Comecei a procurar muito na internet, né? Não deve ter alguém em algum lugar do mundo. E aí comecei a jogar os números, enfim. Até que encontrei uma menininha, né, nos Estados Unidos, e comecei a conversar com a mãe dela. Ela me levou para uma associação genética, né, que tinham outros casos. É 1 em 1 milhão, mas tem ali uns 300, 350 casos pelo mundo, que já é um grupo, uma rede de apoio, né? Sim. Não é o único, né, do mundo. E aí, mas no Brasil só ele? No Brasil, naquele momento, sim. Depois eu acabei conseguindo conhecer mais 3 casos, né? Um em São Paulo, outro em Goiânia, mas tudo em rede social. Muita busca, né? Hashtag, colocava. E aí a gente vai se encontrando, né? De usar a internet pra isso, que é maravilhoso, sim, né? E aí aí a gente teve esse diagnóstico. Na verdade, eu não sabia exatamente tudo o que ia significar, porque ele era bebê, né? O que eu sabia era assim, né? Ele não conseguia sugar, ele tinha essa dificuldade de coordenar a respiração e a deglutição. Então ele mamava 3 vezes na mamadeira, já respirava. Meu Deus, né? Como é que eu vou ajudar ele? Então ele foi fazendo fono, né, pra alimentação desde muito pequenininho, fazer aqueles estímulos pra ver se ele melhorava isso, né? Se ele alimentava, porque gastava energia. Então ele não engordava. Cansava, né? A gente não imagina, né? Mas são muitos músculos que movimentam, né? Exatamente. Então isso foi a primeira questão. Mas depois a gente tinha muitos. Era uma lista. A médica me deu uma lista. Você vai ter que passar em todos esses. Aí era pra ver a parte cardiológica, porque a gente não sabia exatamente o que teria cometido, né? Neuro, cardiologista, pediatra, né? Alergista, pneu. Era uma lista. Eu tinha minha vida, assim, com 1 mês, era eu pra médico, né? Ia pra HU, pra ver alergia alimentar, marcava neuro, fazia exame, era ressonância. Era uma agenda completa, assim, de investigações pra ver o que tinha acontecido. Porque, na verdade, a genética, ela é probabilística, mas ela não determina tudo igual. Sim. Então, ele pode ter uma possibilidade de ter uma cardiopatia, mas poderia não ter. Pode ter uma questão neurológica, mas poderia não ter. Então a gente tinha que entender para poder cuidar, né? Nossa, quanto tempo vocês levaram para conseguir fazer essa lista toda que você tinha? Muito tempo. Mais de ano, né? Mas foi. Olha, para cumprir tudo, assim, o primeiro ano foi completamente isso. E os outros continuam sendo, mas assim, talvez de uma maneira menos intensa, ou talvez ainda continue sendo intensa, mas eu que esteja um pouquinho mais acostumada. Mas tem muito dessas coisas. Mas aí você, já tinha passado por esses profissionais, já passou inicialmente no primeiro ano, então depois eram só isso, né, voltar para exame, mostrar exames, acredito, isso, né, fazer. Então era a primeira investigação que eu acho que foi mais dolorida, né, esse processo. Eu acho que sim. Você chegou a ter esse luto, né? Daquele filho que você sonhou, do filho que chegou aos seus braços? Eu tive, eu acho que muito medo. Eu tinha muito medo. Era tanta coisa, eu não tinha tempo. Assim, eu procurava tanto que eu queria, tanto achar o que era, que caminho eu seguiria. Eu tinha muito medo de perder ele.
Então, isso é uma coisa que eu acho que, uma reflexão que a gente traz com a doença, porque a gente tem, tá bom, a deficiência e a doença. Você pode ter uma pessoa com deficiência que não tem a doença. Sim. E o contrário, né? Alguém que tem uma doença e não tem uma deficiência, e o caso dele que tem a deficiência múltiplas e tem doenças, né? Tem a epilepsia, tem as questões, né, que a gente precisa sempre estar olhando, a questão da hipotonia, que é mais molinho, né? Então, assim, a respiração dele, como que a gente vai ajudar ele a expandir mais. Então, tem muita coisa de saúde. Sim. Eu tenho a impressão, né, que isso acabou me trazendo um olhar, não que não possa haver você lamentar, mas você tem medo daquela criança ir embora. Então, muito mais do que assim, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, eu quero que ele esteja aqui amanhã, na verdade. Sim. Então, eu acho que isso dominou, sabe? Com certeza eu tive, né, ali uma preocupação muito grande, uma tristeza, mas era muito medo. Então, eu acho que esse medo, junto com que eu tenho que fazer as coisas, ia me movendo, né? É interessante porque mãe geralmente pensa assim, tem medo de morrer, né? E você teve medo de morrer, mas junto com o medo de perdê-la também, né? Tipo, foram dois medos, então assim, muito difícil, muito assim, fortes, né? Muito. E quando eu achei o grupo, tinha uma mãe que tinha publicado, minha filha, devolvi pro céu. Aí eu falei, meu Deus, a primeira coisa que eu acho já tá falando isso, né? Aí eu, perdão, o que aconteceu? Não, teve uma pneumonia, e aí... Então, quer dizer, eu já tinha muito medo de perder ele, né? Porque eu não sabia o que significava, né? Então, claro que eu lembro eu acho que assim eu fui construindo Mas eu acho que apesar desse medo todo, eu sinto que eu aproveitei muito com ele. Sim. Porque do nosso jeito, a gente cantava, ele sorria, ele deitava muito assim em cima de mim, encostava a boquinha e ficava. Então, a gente construiu um vínculo, né? Não amamentei, como eu queria tanto, mas de outras formas, de cantando. Ele não brincava muito, assim, ele não segurava muito, não se interessava, mas do nosso jeitinho a gente achava, sabe? Sim. Um jeito de... Então eu sinto que apesar dessa jornada aí muito intensa, de muita coisa, a gente curtiu, sabe? O amor. Então eu sempre olhava, eu pensava assim, eu pensei, por que comigo? Isso passou pela minha cabeça. Sim. Depois de uns dias... né? Tipo assim, eu sou tão comum, eu não tenho nada de... Por quê, né? Eu só queria ser mãe, né? Eu só queria brincar, gosto de brincar. Adoro sentar no chão. Eu queria brincar, queria cuidar, ensinar, né? Sei lá, ensinar inglês, brincar. Mas agora eu vou ter que saber de tanta coisa. Tem que saber de tanta... E tinha muita orientação. Tipo, pra ele comer, tem que segurar aqui. Pra ele posicionar, você faz assim. E era muito, tipo, eu não sou capaz disso. Tipo, e aí eu fui construindo essa relação, acho que com as terapeutas e com ele, comigo, como se fosse assim, essa é a minha... E isso ajudou a ter encontrado o grupo. Porque eu fui entendendo também um pouquinho e poxa, peraí, vamos lá, vamos aceitar. E aí foi nessa construção do caminho da aceitação e do amor, é tudo junto, né? Então, sempre teve muito, porque ele é muito maravilhoso, né? E aí, acho que a gente vai... Eu falava, é o meu, esse é o meu, né? É o meu e tal. Eu sei que é diferente, mas assim, é o meu. Então, é o meu que eu amo, né? Ô Iris, e a família? A família extensa, mais assim, né? Os seus pais, os pais do seu esposo, né, tios, como é que foi assim, receber a notícia, como é que acolhem o Bento, como é que... Sempre muito amor, muito apoio, a gente tem muito apoio. Com relação a entender o diagnóstico, porque quando a gente fala aceitar, tem gente que pensa que aceitar a criança, não é aceitar a criança, aceitar o diagnóstico. Isso. Tem gente que fala assim, não aceita seu filho, não é isso. Não aceita que tá acontecendo aquilo. Então, acho que negar, né? Tipo, não é comigo, né? Com relação ao diagnóstico, eu acho que como eu lia muito, eu ia muito assim... cada um tinha o seu tempo de entendendo aquilo. Sim. E você querer estipular que todo mundo tem o mesmo tempo, que eu cheguei a pensar nisso. Você chegou a ser essa. Não, gente, vamos ter que aceitar, vamos lá, é assim mesmo. Mas não é, porque cada um vai num... Então, assim, sempre teve muito amor, muito apoio, muita ajuda dos avós, dos tios, muita mesmo. Principalmente de volta, porque minha família, não, a maioria não mora aqui, né? Mora lá.
Mas o tempo de aceitar e de saber e de fazer, eu ia muito na frente, que eu acho que eu tinha que fazer aquilo, Você né? tinha que sair abrindo caminho, né? Porque também, pra todo mundo era novo, né? Era. Então, se você foi aquela que saiu na frente cortando o mato, né? Cortando o mato mesmo, é exatamente essa metáfora. Exatamente isso. E aí todo mundo veio. Todo mundo veio, só que cada um veio de um jeito, um tempo, às vezes, e é importante também ter essas personalidades diferentes, né? Porque senão a gente fica também, não quer dizer que, sei lá, que você vai estar sempre certa, não. Às vezes você tá precisando de um chacoalhão. Isso quer dizer, às vezes você precisa que alguém que puxe a orelhinha e fala, calma, vem aqui, respira, né? Vamos olhar de uma forma prática pro que tá acontecendo, né? Isso é Porque a gente tem muita emoção, né, misturada, né? Tem, a gente às vezes, meu irmão também falou, ele falou pra mim, você do jeito que você tá, não dá, eu tô preocupado com você, ele falou pra mim, eu falei, mas nem tem filho, o que ele sabe, mas ele gosta de mim. Sim. Então ele falava assim, eu queria achar a minha felicidade de novo, né? E quem gostava de mim tava vendo que eu poderia estar, claro, curtindo, mas também teria que achar ali um equilíbrio entre essa busca. Também, às vezes, a gente fica muito apaixonada pelo diagnóstico, que tudo é o diagnóstico. E não é assim, né? A gente bota tudo na conta dele, não né? é tudo. Bom, eu vou pedir licença agora, fazer uma pausa aqui nessa conversa para falar dos nossos queridos apoiadores, os que tornam possível Maternidade no Ar acontecer. O primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono e já pode negociar um preço que caiba no seu orçamento. Ligue 79 ao DDD 999558954 e converse com Murilo Andrade. MA Engenharia, atendimento em todo o estado de Sergipe e em outras regiões. Agora você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse o empreendex.com. As peças usadas nesse episódio são todas da Pra Você Acessórios. Todas elas estão disponíveis para venda, é só você entrar em contato com Bianca no @pra.você_acessórios. Você garante as suas peças com qualidade, preço justo e totalmente antenadas com as tendências de moda. Pra Você Acessórios, todos os estilos com preço justo e qualidade. Oi, Iris. Hoje, já passados 5 anos, né? Dentro de 5 anos, a gente já tendo caminhado aí uma trajetória, né, já significativa dentro desse diagnóstico, dentro do que ele traz para vocês. Você diria que você encontrou um pouco mais a tua paz? Que presentes o Bento colocou na sua vida? Ale, muitos presentes. Porque assim, quando eu em São Paulo, como eu nasci lá, tinha muitas amigas. Quando eu cheguei aqui, eu falei, ele vai pra escola, eu vou fazer amigas lá, eu vou ter, né, esse... Aí quando for o único do mundo, eu falei, e as amigas? E a parte social não vai... Assim, eu vou viver como? Sim. Então, primeiro de tudo, ele me trouxe todas as minhas amizades aqui. Muito... verdadeiras e muito assim, de uma maneira que às vezes a gente não imagina, né? Fala assim, eu vou ter amiga que eu vou gostar tanto que nem minhas amigas de infância. A gente pensa que não, e tenho. E é por causa dele. Algumas se afastam e outras chegam, né? E geralmente essas que chegam são muito conectadas com a sua realidade. Exatamente. Né? De alguém que entende, assim. Então, eu ia muito atrás, né? Eu era aquela que ia nas clínicas e falava, oi, qual que é o seu Instagram? Eu chamava, eu fiz grupo de movimento de famílias atípicas, eu ia adicionando. Eu puxava papo, tem uma grande amiga minha que eu puxei papo com ela na recepção do neuro.
Ela dá risada, ela fala, eu achei que você tava... Nunca vi aquilo. Eu falei, mas eu tava atrás do meu meio. Sim. Então, primeiro, isso é muito um propósito de vida, porque assim, como contei essa história aqui da alimentação dele, então ele tinha, né, a fono, sempre teve as fonos que iam em casa. Então, eu me encantei com a fono logo, porque eu achava que elas acreditavam nele. Porque, às vezes, o médico, de uma maneira geral, tem muito aquele preto no branco. Sim. Então, criança com problema neurológico, neuropata, isso, aquilo, não vai comer, não, né? Sim. Alguns, né? Não todos, claro. Mas eu via que aquelas fonos, principalmente as fonos, elas acreditavam nele. Ficavam, vamos lá, 1 ml, 2. Eu falei, isso aqui eu gostei dela. Gostei do jeito dela. E as outras, tem várias, né, que eu me emociono muito, assim, quando ele começou a comer. Então elas iam lá, vamos adequar a consistência, porque tem uma condição que é disfagia, pouca gente conhece, que é a dificuldade de engolir. Ela é muito perigosa, porque se você não tratar, pode ter uma pneumonia e vir, né, enfim, ter consequências. Então elas adequavam isso, então eu admirava demais, assim, e quando ia até a fono eu arrumava as coisas, esperava, e comecei a fazer curso. E eu falei, eu acho que eu gostaria muito de ser fono, porque eu via e elas me incentivavam, você dava jeito, viu? Porque você já tá, né? Então, elas me incentivavam. Então, por causa dele, eu fui estudar, né? Então, tô no 2º semestre agora. Começar o 3º semestre. Eu nunca saberia. Então, teve um dia que eu tava num projeto na praia, fazendo comunicação alternativa. E eu comecei a conversar com algumas crianças que não falavam. Aí minhas amigas, como é que você tá falando com elas se elas não falam? Eu falei, não, mas meu filho também não fala, eu me comunico. E aí elas, que legal, né, vamos lá. E aí eu comecei, acabou o projeto, comecei a chorar. Por que você tá chorando? Eu falei, por quê? Se não fosse ele, eu nunca saberia disso, que eu tinha jeito pra isso, que eu gostava disso, eu nunca estaria fazendo essa faculdade. Sim. Eu não estaria aqui. E sabe quando você sai de um lugar com seu coração cheio, com a certeza que você pertence lá? Sim. Sabe, eu até me arrepio, porque você achar o lugar que eu... Achei meu lugar? Sim. E não teria achado se não fosse essas adversidades, né? Não foi sempre fácil, claro que não. Mas até estudar me faz falar, poxa, até as adversidades valeram, sabe? É verdade. Então, assim, dos presentes que você perguntou, eu falaria, né? Das amizades, do propósito, do caminho. Tem uma questão, como a gente vive situações muito extremas com ele, às vezes de saúde... a gente se torna também, de certa forma, claro que se pudesse escolheria não viver situações difíceis, isso ninguém vai romantizar, mas acaba te trazendo também resolução de problema e resiliência, ao ponto que você se torna, assim, às vezes o que você olha, não, isso não é um problema, vamos resolver, sempre dá um jeito. Isso você traz pro trabalho, traz pra relacionamento com a família, é como se cada dia, que lindo esse dia, eu acordei, ele dormiu bem, eu não tive nenhuma intercorrência com ele. Poxa, que gratidão real de estar aqui. Sim. Que ele tá aqui, eu olho pra ele e acordo rindo todo dia. Eu faço, poxa, meu Deus, né? Eu falo, é uma pureza, assim, que eu não sei nem descrever. Então, acho que esses são os maiores presentes, né? Assim, que eu vejo. Então, eu vejo muito isso, muito mesmo. O Bento te ensina a ter coragem, né? A ter... fé na vida realmente, né? Acreditar que as coisas têm caminho, né? Exatamente. Porque às vezes a gente tá diante de uma situação que nem é tão lá complicada assim, mas a gente imagina que seja, a gente se coloca ali naquela situação de fim do mundo, né? E a gente, quando olha para o lado e vê outras pessoas enfrentando desafios ainda maiores, né? Coisas mais... né, mais assim, limites extremos, e você vê que tá ali, que conseguiu, que passou, que vivenciou, você fala assim, nossa, isso mesmo, né, eu consigo, né, eu acho que é isso, essa vontade que vem, assim, né, de você dizer assim, tá tudo bem, eu vou dar conta, né, eu vou encontrar um jeito, né, de fazer dar certo, isso, né. Isso. Então acho que a gente, como mãe, que a gente busca sempre isso, eu vou encontrar um jeito. Eu não sei agora qual é, né? Porque na hora você tá meio atordoado, eu não sei, mas eu vou encontrar um jeito, porque eu vou procurar, né? E a gente acaba realmente encontrando, né, Iris? Exatamente. Descreveu exatamente isso que eu sinto. Iris, assim, eu tava dando uma olhadinha nas suas redes sociais e, assim, eu vi textos, assim, muito bonitos, muito... nossa, que tocam mesmo o coração, principalmente de quem vivenciou, né? De quem é mãe atípica também, de quem sabe as dificuldades, assim, eu fiquei
muito encantada com seus textos, com as fotos, com o sorriso do Bento, né, com sua alegria ao partilhar com ele ali um momento na piscina, um momento né, na praia, coisas assim que eu fiquei, meu Deus, coisa boa, lindo mesmo de ver. Mas eu acredito que ali você usa como uma forma de dar um recado para a sociedade, né, Iris? É assim que você pensa quando você escreve aqueles textos? Porque assim, muita gente não tem noção do que é, né, do que é. E aí fica aquele preconceito, fica aqueles rótulos, né, aquele olhar estranho, né, julgando. E aí quando você vai colocando ali o seu sentimento naquelas palavras, eu acho que você está dizendo assim, existe um outro lado. Isso. Né? Exatamente. Quando você escreve, você pensa nisso? Penso. Eu adoro escrever, mas é exatamente isso. Assim, é aquele momento ali que eu paro, né? Que eu sempre gostei de fazer diário. Falo, não, lá é meu diário. Mas é isso, é pra mostrar, por exemplo, porque um dia eu tava conversando e me falaram assim, você vive um outro mundo, né? Aí eu ia concordar. Meu automático ia concordar. E falar, é um outro... Eu falei, não. É o mesmo mundo que a gente vive. Só que existem muros nesses mundos, né? Desse mesmo mundo, na verdade. E eu gostaria de que tivessem mais pontes. Eu acho que os muros têm muito pela falta de falar de algumas coisas, porque tem alguns tabus, né? Que a gente fica um pouquinho assim. E as pessoas... E tem muito esse preconceito, né? Tem gente que... Olha, o capacitismo, né? O preconceito contra a pessoa com deficiência. Ele, às vezes, vem velado daquele jeitinho mais velado. E, às vezes, eles vêm bem escancarado. Então, desde pessoas dizendo assim... você é feliz apesar de tudo, né? E aí eu tenho vontade de... Na verdade, eu não tenho vontade de dizer não, eu falo mesmo. E eu escrevo, eu falo, não é apesar, eu sou feliz por causa dele. Se eu te contar tudo... E acho que é muita presunção também, né? Às vezes a gente achar que a felicidade é pronta, que a felicidade é aquela questão ali. É só de um jeito, né? Isso, que é aquela norma... Eu questiono qual é essa norma. É claro, e assim, as pessoas existem, né? As pessoas com deficiência sempre existiram. A diferença é que hoje elas estão inseridas, né? Nos locais, né? Sempre existiram crianças autistas, né? Porém eram segregadas, porém não eram diagnosticadas. Sim. Quando tinham níveis de suporte mais baixos. No caso do Bento, como a deficiência dele é visível, né? Então, assim, não tinha muito como, não tinha como demorar muito. A gente sabe que às vezes no caso do autismo não tem cara, pode levar mais tempo, enfim, pra ter, né, esse diagnóstico. Mas eu tenho vontade mesmo de falar, e eu tenho pode até ser uma utopia minha, mas de mostrar que existe sim essa vida, né, após o diagnóstico, que essas vidas valem a pena. Sim. Todas, independente do nível de suporte, porque se a gente pensa no Bento, ele tem um nível de suporte total em tudo. É isso, eu acho que as pessoas estão muito acostumadas com histórias de superação, que algumas são, e outras, a superação ela é muito sutil. Então o milagre, né, que eu achei muito bonito que você falou no início, sobre acreditar nos milagres, acreditar que realmente acredito, e esses milagres dele acontecem todo dia, quando ele consegue comer melhor, respirar melhor, passar mais tempo sem ficar doente, enfim, admirar a beleza de um lugar ao ar livre, o vento, que ele fica ali todo feliz, ele sorri, ele ouve uma música. Pra mim isso é um milagre. Sim. Né? Coisas que passam despercebidas por nós que somos típicos, que estamos na correria, que a gente nem olha, né? Então, assim, gente, que vida às vezes a gente tá levando também, né, Iris? Eu me questiono também, qual é essa vida que é normal, que é a que, né, que tem que ser, né? Que a gente tá levando e a gente acha que é a correta, né? E porque eu acho que existe um caminho de duas vias. Vamos dizer, cada um vai ter a sua reabilitação ali, conforme for possível para essa pessoa, conforme for importante para essa família. Mas existe um caminho que é da sociedade também. Aceitar, tolerar as diferenças. A gente não tá mudando para que se adeque a tudo e ninguém faça nada. Não, a gente tem que criar um mundo tolerante, né? Então, assim, claro, a gente vai fazer reabilitação, a gente não vai desistir, até porque isso é acreditar, né? Na pessoa e dar possibilidades, né? Cada um dentro ali do seu contexto. Mas a sociedade tem uma parte que é dela também. E assim, de forma geral, nós somos criados para sermos egoístas. Então, se a gente já não tem muita paciência com a criança atípica, tem menos. Com a criança que não fala, não é oralizado, né? Então, assim, poxa, peraí, é como se você não presumisse potencial para aquela pessoa.
Ah, não, então aí tá tudo bem, né? Não preciso. Não, presume potencial. Precisa investir naquela relação, né? Porque às vezes também você não sabe o que o Bento entende do que você fala. Exatamente. Também, né? Porque, né? Às vezes você presume que a pessoa não fala, que ela não escuta, que ela não entende. Enfim, não é assim, né? É uma pessoa que a gente tem que presumir competência, né? Exatamente. Presumir competência, porque a gente vai falar da melhor forma, né? Como a gente, é isso, a gente não sabe o quanto a pessoa não oralizada entende. Ninguém tem como saber isso. Né? Então a gente tem que tratar todo mundo com respeito. Então eu vejo, né? A gente vê a diferença, né? Quando a gente vai nos lugares. Eu converso, eu sempre converso. Eu vejo uma criança fica olhando e quer perguntar, eu aproveito a oportunidade. Se eu vejo que uma pessoa me pergunta alguma coisa, eu não baixo a cabeça e vou embora, isso eu não faço. Tem pessoas que falam coisas assim que às vezes eu falo, poxa, vamos conversar sobre isso. Eu acho que tudo é oportunidade de conscientização. Sim. Então eu vou seguindo por esse caminho, né? Ô Iris, e como é que você lida, né, com os preconceitos, com aqueles olhares tortos, com aqueles comentários desfavoráveis, né, que doem? Como é que você lida com isso? Eu me lembro que lá no dia que a gente se encontrou, você falou que ficava treinando, né? Eu treino. Treinando as respostas. Tenho várias já ensaiadas. Porque eu lembro até a primeira vez que eu fui com ele pequenininho, aí uma moça perguntou alguma coisa, falou assim, ele é doentinho? Eu já tinha ensaiado. Já tinha ensaiado. Opa, essa eu já tenho. Essa eu já tenho. Porque eu penso assim, eu não gosto de engolir, tipo, de ficar com aquilo pra mim, que depois eu não aguento e eu vou descontar em alguém. Então eu também não gosto de falar de maneira grossa, não. Eu acho que isso não é uma regra, né? Cada um tem um jeito. Tem amigas minhas que falam, não, eu não tenho paciência, não. Eu falo, não, eu tenho, eu adoro. Opa, oportunidade, vou falar. E eu já teve um dia que eu tava passeando com ele, né? Aí eu vi uma senhora, ela tava querendo. A gente percebe quando quer falar, ela tava, né? Eu já. Oi, tudo bem? Ela, olha, ele... Eu percebi que ela queria falar alguma coisa. Ela fez algum comentário, eu já fiquei esperando, né? Porque ela parou na minha frente e falei, tem educação, vou esperar. Aí ela fez, você acredita que Deus vai operar um milagre na vida dele e ele vai ficar perfeito? Daí eu fiz assim, olha, acredito em Deus, muito. Também já tinha ensaiado. E o Deus que eu acredito, na verdade, tem uma sabedoria que é multiforme. Então, se meu filho existe, é porque Deus permitiu. E... eu já acho ele perfeito. Mas ela não tava esperando. Ela falou, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei... Então, daí continuei falando. Na hora que aí eu falei tchau, né? Continuei andando. Não gostei, né? Mas eu fiz isso. Quando eu tava saindo, ela fez, moça. Eu virei ela, desculpa. Se ela vai fazer de novo, mas se ela pensar uma vez antes de falar de novo isso pra alguma pessoa, e se ela conseguir enxergar um pouquinho de que sim, meu filho é perfeito pra mim. Já valeu a pena, né, Iris? Pronto, eu fui pra casa leve, eu não fui com vontade de descontar em alguém. Eu falei, pelo menos não ficou comigo, né? Mas eu ensaio, tenho várias já. Ensaiar. Bom, quem topar com o Iris e quiser fazer um comentário... Eu vou responder com educação, ainda a pessoa vai ficar... Vai fazer a pessoa pensar, né, Iris? Pô, ele merece todo o respeito, né? Então, vamos pensar. Ô, Iris, e como que é pra você pensar no futuro? O futuro do Bento, o seu futuro. Como é que você pensa essa relação quando você imagina essa palavra, né? Futuro. Olha, eu penso assim, né? Eu acabo me baseando muito nesses outros casos, né? Da síndrome, porque como é desconhecido, eu acabo indo por eles. Então, assim, como quem eu acompanho precisa do nível de suporte total. Então, mora com os pais. A vida toda. Isso. E assim, eu quero que ele viva muito. Todo dia eu falo pra ele isso. Todo dia eu falo, fique muito, porque eu vou ficar forte. Eu entrei na academia ontem, mas eu entrei. E eu vou todo dia agora, porque eu quero ficar forte pra conseguir dar o suporte dele. Eu acredito, a gente acredita, né, na fisioterapia e tudo, que assim, um dia ele tem condições de andar, mas é uma construção lenta. Sim. Pra ele sentar, a gente investiu 3 anos pra ele puxar do chão, e o dia que ele puxou foi lindo. Por quê? Porque isso, a gente quer também dar o que ele puder ter de autonomia. Então, mas eu preciso auxiliar ele pra, né, se locomover, pra comer, pra tudo. Pra tudo. Eu vivo num plantão, praticamente. Tenho muita ajuda, mas eu vivo ligada. Vamos lá. Então, eu fui tentando dar a minha sutileza pra isso, né? Canto, brinco, conto história. A gente conta muita história pra ele adora. Mas o meu futuro eu penso cuidando dele. Eu tenho consciência, dando a autonomia máxima que ele puder.
E que ele fique muito tempo e que eu consiga ficar mais forte, que eu consiga carregar. E que eu consiga ir achando possibilidades, assim, né? Eu gosto muito ali da reabilitação, né? Quero trabalhar como fono. Sim. Eu penso em coisas que eu possa construir para facilitar, né? Comunicação, acesso, inclusão. Com ele indo comigo. Sempre, né? Você Meu pensa professor. em outros filhos? Eu tenho vontade, né? Eu tô na faculdade agora. E eu acabei focando mais nisso. Mas não fecho, né? A possibilidade. Não é um plano para agora, mas é possível, né? Eu amo criança. E seria legal. Iris, foi muito bonito conversar com você. Sua história é inspiradora. É muito bonito ver uma mãe assim, tão apaixonada, né? Tão feliz, tão realizada com tudo que consegue viver ao lado do seu filho. Porque o que a gente está falando, o que eu falo aqui é porque assim, o senso comum é de que você fosse uma mãe que ficasse se lamentando, né? Então, assim, eu gosto muito de mostrar o outro lado. Eu gosto de mostrar que tem vida, que é possível sorrir, que você consegue construir uma relação, que se seu filho não falar, você vai encontrar um jeito de se comunicar com ele. Que se ele não sentar, tudo bem também, você vai conseguir levar ele para os lugares de uma outra forma, que você vai encontrar um caminho. Porque você quer encontrar esse caminho. Isso. E assim, eu sou muito... Nossa, eu amo essas histórias, né, que fazem as pessoas repensar as suas convicções, né, suas certezas. Por que tem que ser de um jeito só? Não tem que ser de um jeito só. A vida é múltipla, né, temos várias possibilidades e é isso que a gente quer, que todos tenham espaço, que todos tenham respeito, né, que todos tenham sua oportunidade de ser o que puderem ser, né, no seu potencial, cada um na sua, mas sempre com muito respeito. Então, assim, é muito bonita a sua história, é muito bom ter você aqui falando isso para muitas pessoas escutarem. Eu tenho certeza que vai inspirar, vai fazer, assim, plantar aquela sementinha ali do respeito, da inclusão. A gente precisa falar, né? A gente precisa bater nessa tecla até ser normal, até normatizarem isso, né? Porque ainda se incomodam com os gritinhos, ainda se incomodam com as mãozinhas balançando, isso, né? Com a criança que baba, enfim. É a realidade de cada pessoa, de cada família, e a gente tem que respeitar, a gente tem que acolher, a gente tem que abraçar essas mães que muitas vezes estão ali cansadas, né, exaustas de receberem olhares, né, de preconceito, de acharem que, né, se sentirem culpadas muitas vezes, porque tem a mulher que se sente culpada, né, por tudo que vivencia, pelo diagnóstico, pelo filho não ter nascido perfeito, sim, né, entre aspas. A gente sabe que existem muitos dilemas, muitos dramas emocionais também envolvidos com isso, né, Iris? Então, assim, gratidão por você estar aqui. Obrigada, e obrigada por você ser alto-falante. Você falou de admiração, acho importante que a gente aprenda a se admirar, né? Então também queria dizer que te admiro muito e muito obrigada por ser alto-falante aí de tantas maternidades, né? Obrigada por ter olhado pra minha, que é rara, né? E obrigada por ter me enxergado da maneira que eu acredito que eu seja. Então fico feliz que você tenha me enxergado assim, tenha visto essa leveza, né, em meio das adversidades. E se as mães, né, falam, né, que uma mãe leva a outra. Então, se as mães são instrumento de mudança, você é uma potência, porque você está trazendo várias maternidades e várias situações e condições juntas como um alto-falante. Então, obrigada por propagar tudo isso, por trazer tantas histórias juntas e por estar nessa missão aí tão bonita. Nossa, a missão, né? Tamo juntas. Nossa, tamo juntas. Obrigada por você que nos assiste. Se você gostou desse episódio, dessa história muito bonita da Iris e do Bento, compartilhe essa história, inspira outras mulheres, outras famílias, outras pessoas a pensarem com respeito, com amor, né, por seus filhos, atípicos, típicos, enfim, para viver uma maternidade mais leve, aceitando, entendendo, abraçando, porque é isso que importa, é para isso que a gente está aqui.
Gratidão por você estar aí nos assistindo e eu tenho certeza que vai deixar um comentário, um like e vai compartilhar esse material. Muito obrigada. Tchau, tchau.